Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre documentação e testes de função usando Python. Então, função, como a gente viu na última aula, é parte de um programa que possui uma responsabilidade bem definida. Essa parte pode ser utilizada por outras partes do programa, utilizando-se de chamadas para essa função. Essa parte pode receber dados de entrada, que são os parâmetros, e pode prover dados de saída, que a gente geralmente chama de valor de retorno. Só que a gente pode documentar melhor essas funções, especificando melhor para o usuário que vai usar essa função, para que ela serve. Então, um módulo, a gente pode documentar módulo, função, classe e métodos podem ser documentados. Aqui a gente vai focar basicamente na documentação de função. Existem padrões de como a gente deve documentar essas funções. Um padrão que existe para documentar funções em Python é o docstring, que é regido por essas duas formatos aqui. E aí o docstring é um texto informado logo após a definição do item, em nosso caso a função. Então, por exemplo, se eu tivesse uma função chamada mostrar mensagem, que tem o parâmetro texto, eu sei que ela é uma função que está com def, está aqui dentação, e ela simplesmente vai, aqui na última linha, está imprimindo o texto que foi passado por parâmetro. E aqui, entre 3 aspas, 3 de abertura e 3 de fechamento, eu especifico qual que é a função dessa, qual que é o objetivo dessa função, que nesse caso é mostrar uma mensagem textual para o usuário. Para verificar se a documentação foi armazenada corretamente, a gente pode, por exemplo, chamar help mostrar mensagem, ou print mostrar mensagem doc. Mais exemplos, então. Então, imagina que eu tenho uma função que calcula as raízes de uma função de primeiro grau. Então, def, ela vai receber 2 parâmetros, que são os coeficientes ali B e C. Ela vai ter nome raiz função grau 1. Ela calcula a raiz ali como sendo menos C dividido por B. E return raiz. Ela retorna, então, o valor da raiz que ela acabou de calcular. E aí no docstring, que está ali em negrito, a gente especifica qual que é o objetivo dessa função. Calcular a raiz de uma equação polinomial de primeiro grau. Depois a gente tem outra função que chama raiz função grau 2. Ela tem 3 parâmetros, A, B e C, que são os coeficientes. Eu faço todo aqui um cálculo delta dessa função, como b ao quadrado menos 4ac. Se o delta é positivo, eu calculo as duas raízes reais, com menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e a segunda raiz é menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. E aí retorno, sim, em Python dá para ter 2 retornos, tanto a raiz 1 como a raiz 2. Se não, se o delta for negativo, significa que essa equação tem raízes imaginárias, no mundo dos imaginários. E aí é menos b, raiz quadrada desse delta que é negativo, vai dar um número imaginário, dividido por 2a, e aqui na raiz 2 é só colocar um menos na raiz quadrada. E vai retornar as duas raízes, raiz 1 e raiz 2, que nesse caso do else são raízes imaginárias. E ali, exatamente depois da definição da função raiz e função grau 2, eu coloco a documentação dessa função. Ou seja, eu falo o que ela faz para o usuário. Principalmente para quem não sabe programar e está tentando aprender uma função, isso pode ser de referência para entender melhor o objetivo daquela função. Então, 3 aspas no começo, calcula a raiz de uma equação polinomial de segundo grau. Fecha as 3 aspas. Então, o que incluir na documentação? No mínimo, descrição da função, que nem eu estava fazendo agora há pouco. Desejável. Dá também para botar uma informação sobre cada um dos parâmetros, qual o nome dos parâmetros, qual o tipo do parâmetro. Também dá para colocar informação sobre o valor retornado. E aí a gente vai ver 2 formatos para essa documentação ali, que é o restructured text e o numpy. E scipy docstrings. Então, documentação usando restructured text. Eu coloquei, além de calcula a raiz de primeiro grau. Então, calcula a raiz de uma equação polinomial de primeiro grau, calculando a razão entre C e B.
Melhorei um pouquinho, então, o que eu falo que é o objetivo dessa função. Aqui no final ainda vai terminar com 3 chaves, mas observe as outras coisas que eu coloquei aqui. Cada um em uma linha e com 2 pontos no início. Param B. Isso especifica que eu tenho um parâmetro chamado B. O que eu quero ali? Que ele informe o coeficiente da variável de primeiro grau. O type do parâmetro B é float. Tem o parâmetro C também, então que é uma constante, e é float. Returns é o que ela dá de retorno, é a raiz da função. O tipo do retorno é retype, que é float. Então observa que aqui eu não só dei o objetivo da função, mas também cada um dos parâmetros, qual que eu queria ali de parâmetro e qual o tipo do parâmetro, e também qual que é o retorno e o tipo do retorno. E aí você coloca cada uma linha aqui, os parâmetros de retorno, usando esse formato aqui. Existe também outro formato, que é o NumPy, SciPy, DocStrings. Que ele é um pouquinho diferente, mas o objetivo é mais ou menos o mesmo. Mas então você escolhe um formato ou outro, tá? No início ali eu coloco o objetivo da função, calculo a raiz de uma equação polinomial de primeiro grau, calculando a razão entre C e B. Observe que C e B eu botei entre aspas simples. Por quê? Porque eu quis destacar ainda mais B e C, porque são os parâmetros da função, no texto ali da descrição. Depois você bota parameters, seguido dessas underline aqui. B, 2 pontos, float. Então, estou falando que o parâmetro B é um float. E ele se deve entrar ali o coeficiente da variável de primeiro grau. Já o C é uma constante do tipo float. Então, o nome do parâmetro, 2 pontos, o tipo do parâmetro, descrição do parâmetro. Depois no returns aqui, você tem que colocar exatamente isso aqui. Depois float. Então, o retorno é do tipo float, faz a indentação, a descrição do retorno, raiz da função. E fecha aqui as 3 aspas que começou lá no início. Lembrando que você escolhe um formato ou o outro. E como eu tinha falado antes, caso a gente queira destacar identificadores, por exemplo, nome de função, variável, parâmetro, a gente coloca o nome entre aspas simples, que nem a gente fez ali com C e B, que está destacado usando um quadrado verde. Além de fazer documentação, a documentação, só lembrando, ela é muito útil para quando você vai deixar a documentação para o seu código, porque no futuro é muito possível que alguém tente entender seu código. E vai ser mais fácil para essa pessoa entender seu código se ele estiver bem documentado. Existem também a opção de casos de teste. Então, além da documentação tradicional, é possível incluir casos de teste. Então, esses casos de teste é uma string informada, um texto informado no final da documentação, que simula a execução da função com definição de parâmetros e resultados esperados. É uma forma de checar se sua função está correta. É uma linha prefixada com 3 sinais ali de maior, seguida do comando e, nas linhas seguintes, o resultado esperado. Então, por exemplo, para a raiz função grau 1, entre 3 aspas ali, seja no meio da documentação. Eu primeiro coloquei o objetivo ali, calcula a raiz de uma equação polinomial de primeiro grau. Depois eu vou botar os casos de testes. 3 sinais de maior aqui, o nome da função com 2 parâmetros. Imagina que eu passei o valor 4 para B e 2 para C. E fazendo cálculos, por exemplo, com uma calculadora, eu sei que para valores de 4 e 2, stat tem que ser menos meio. E para resultado, para parâmetros de 2 e 2, 2 para B e 2 para C, o resultado tem que ser menos 1. E acontece o quê? Se a sua função não retornar isso, ela vai dar errado, ela vai dar um erro. Porque, por exemplo, imagina que você passou os parâmetros 4 e 2, mas a sua função retornou 3. Mas você sabe que deve ser menos meio. Aí ela vai retornar automaticamente que está errado para você. Para executar os casos de teste da função, é muito importante adicionar o seguinte código no final do seu programa, que é esse códigozinho aqui: if, underscores, name, underscores, igual, abre aspas, underscores, mail, underscores, fecha aspas, 2 pontos, import doctest, testmod, chamada de função ali. Então, para a função raiz função grau 1, a gente vai alterar o resultado de algum caso de teste para um valor errado. O que acontece? Então, vou abrir aqui o meu código.
E aqui estava o código que eu estava mostrando para você, já com esse if aqui no fim. Então, eu sei que a minha função está correta, a menos que eu tenha alterado... Ah, tá, eu botei uma a mais aqui, peraí. Agora sim. Isso, minha função está correta, mas imagina que eu resolvesse isso aqui de forma incorreta. Ela ia falar que, olha, os testes falharam. Você teve 2 testes que falharam. Ó, eu esperava menos meio, deu menos 1. Eu esperava menos 1, deu menos 2. Então tá errado. Então imagina, por exemplo, que eu passo os casos de testes para vocês. E vocês fazem a função. E é o corpo da função. E aí o corpo da função de vocês teria resolvido corretamente, de forma que automaticamente calcularia a raiz da equação polinomial de primeiro grau. E para aqueles parâmetros dessem aqueles retornos. E agora voltou para o correto. Vamos fazer outro teste, então, para ver se eu alterasse aqui, por exemplo. Aqui eu tinha alterado já, deixa eu colocar isso aqui. Ela fala que um teste de 3 falhou. Por quê? Aqui eu nem dei um valor para comparar, mas vai gerar... aqui a divisão vai ser menos 2 dividido por 0. Isso vai dar uma falha nesse caso de teste aqui, porque deu um erro de que a gente não pode dividir um número por 0. Em resumo, uma função é uma parte nomeada de um programa que possui uma responsabilidade bem definida, que pode receber dados de entrada, que a gente chama de parâmetros, e prover dados de saída, geralmente o que a gente chama de um valor de retorno. Essa função pode e deve ser documentada. A documentação pode conter também casos de teste, que é o que a gente estava falando agora há pouco. E por hoje é só. Tchau!